Oi, turminha! Como vocês estão? Estão bem? Bom, hoje eu vou contar uma historinha para vocês, uma historinha sobre o nosso país, sobre o Brasil, como foi que o Brasil virou o Brasil e como nós brasileiros fomos formados. Então, conto com vocês e vamos ouvir a historinha. Os portugueses saíram de Portugal, que é um país que fica lá na Europa, com destino às Índias, que é outro país que fica em outro local. Então, eles pegaram suas caravelas, seus barcos e saíram com destino a esse local. Eles queriam ir para lá porque lá tinha muitas coisas, muitos produtos diferentes que eles não tinham. Eles foram atrás de seda, de pimenta, de vasos, de porcelana, alguns dos produtos que eles estavam em busca de trazer dessas Índias para Portugal. No entanto, quando eles estavam lá nas caravelas, acabou que desviando a rota e eles não foram para as Índias. Eles chegaram em outro lugar que ainda não era conhecido pelos europeus, que foi no Brasil, que não tinha esse nome ainda. Na verdade, antes de ser Brasil, aqui nosso país se chamava Pindorama, tá? Um nome batizado pelos índios que eram os primeiros habitantes do Brasil. Então, quando os portugueses aqui chegaram, eles pensavam que chegaram às Índias. Por isso que assim que eles chegaram e viram os nativos daqui, as pessoas que moravam aqui, eles chamaram de índios, porque pensavam que estavam nas Índias. Mas não. Então, quando aqui eles chegaram, perceberam aos poucos que não eram as Índias e que era um local novo. Então, eles começaram a explorar aos poucos essa terra nova. O Brasil, antes de ter o nome Brasil, teve vários nomes. Foi escolhido por fim Brasil, porque aqui tinha uma planta, uma madeira, em grande quantidade, que tinha tinta e que eles usavam para tingir roupa. Então, aqui, como tinha muita quantidade dessa árvore, desse tipo de madeira, aqui foi batizado como Brasil, por causa dessa madeira que eles usavam para tingir roupas. Então, gente, os portugueses que estavam com destino a outro lugar acabaram chegando ao Brasil e encontraram os nativos, os indígenas, que a gente chama hoje, né? E eles tiveram uma relação amigável, mas também de guerras, de disputas, de brigas. Então, de início foi um pouco amigável, depois teve disputas, guerras e várias outras coisas que aconteceu nessa relação entre os índios e os portugueses. Os nativos daqui, os indígenas, eles eram diferentes dos portugueses, eles tinham costumes diferentes. O físico deles era diferente, a cor da pele, o cabelo, o formato do rosto. Eles se pintavam, as roupas que eles usavam também era diferente e o modo de vida também, que viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos. Então, assim, era um povo diferente dos portugueses, tanto nos costumes como fisicamente. E deixa eu contar uma coisa bem interessante para você, algumas coisinhas interessantes. O nome do navegador responsável por essa viagem que ia para as Índias Orientais, mas que acabou chegando ao Brasil, a Pindorama, né? É chamado de Pedro Álvares Cabral. Então, Cabral foi o responsável por essa empreitada de conhecer uma terra nova, uma terra desconhecida pelos europeus, porque no Brasil já viviam povos, já viviam outras pessoas que eram os nativos daqui, que hoje nós chamamos de indígenas, tá bom? Outra coisa que é muito importante a gente saber foi a data que esses portugueses chegaram ao Brasil. Foi no dia 22 de abril de 1500. Então, vamos fazer um resumão dessa história. Os portugueses saíram de Portugal com destino às Índias Orientais, atrás de especiarias, seda, pimenta, vasos. Acabaram que mudando a rota e chegaram a uma nova terra que eles ainda não conheciam, que antes deles se chamava Pindorama, e que aqui já viviam outras pessoas, os nativos, que hoje a gente chama de indígenas.
e que os indígenas e os europeus eram povos diferentes, de costumes diferentes e de físicos e características diferentes. É importante a gente lembrar que eles tiveram relações de amizades e de guerra também, e que daqui os portugueses, dessa terra nova, os portugueses tiraram muitas riquezas e afetaram o modo de vida dos indígenas. E com o passar dos anos, foram chegando os novos povos no Brasil, nessa terra chamada Brasil. Dentre eles, os negros, que eram escravos trazidos da África pelos portugueses para trabalhar nessa terra, para dar ainda mais riquezas a Portugal e aos europeus brancos. E esses povos que aqui passaram a habitar, junto com os nativos, começaram a se misturar e acabou que formando o povo brasileiro, um povo formado por várias culturas, cultura africana, cultura indígena, cultura europeia branca. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco da história do nosso país e eu quero que vocês agora contem o que é que vocês entenderam para mim, tá bom, turminha? Fico no aguardo, muito empolgada para ouvir vocês.